Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Vai fazer o concurso nacional unificado? Vai fazer prova da SES Gran Rio? Assista a nossa aula, anote as minhas dicas valiosas, inscreva-se neste canal e também conheça o meu preparatório de português da banca SES Gran Rio, composto por aulas teóricas, mais resolução de questões e também a correção das últimas provas aplicadas pela SES Gran Rio. Começo a aula de hoje, como você pode ver, com uma questão contemplando o quê? Concordância nominal. Você vai fazer prova da SES Gran Rio, você se deparará indubitavelmente com uma questão assim. Ela vai trazer aqui o verbo no particípio ou adjetivo para você verificar. Será que ele precisa estar no feminino ou masculino? Já deixo uma dica aqui que vai ajudar bastante nessa hora. Já identifica o sujeito composto? Observe. A mudança das leis sobre o uso de agrotóxicos e a repressão. Então, aqui você observa, mudança e repressão. Então, que eu tenho dois substantivos no feminino. Então, quando aparece aqui para você, o que você tem de memorizar? Você vai se lembrar de que, quando aparecer aqui o adjetivo, quando o adjetivo vier antes do substantivo, então, adjetivo anteposto aos substantivos. O adjetivo vai concordar em gênero masculino e feminino, em número singular e plural com o mais próximo. É o caso da nossa questão? Não, porque aqui o adjetivo está depois. Mas vamos estudar a regra inteira. Então, se esse adjetivo vier antes do substantivo, ele vai concordar com o mais próximo. Observe. Cidades. Aí eu usei o quê? Belas cidades, ao invés de falar belos cidades e museus. Então, adjetivo vem antes do substantivo, você já memorizou aí, vai concordar com o mais próximo. E agora, o que interessa para a nossa questão? Se esse adjetivo vier depois do substantivo, ele vai concordar em gênero e número com o mais próximo ou com todos eles. Aí eu trouxe a observação aqui. Ficando na forma masculino plural se houver substantivo feminino e masculino. O brinco masculino e a maquiagem espalhada ou espalhados. Por quê? Quando o adjetivo vem depois do substantivo, e que ele se referir a dois, um no feminino, um no masculino, pode concordar com o mais próximo, maquiagem espalhada ou ir para o plural. Então, aqui masculino mais feminino, ele vai para o plural no masculino. Então, aqui o brinco e a maquiagem espalhados. Voltando à nossa questão, eu preciso da alternativa correta. Então, para você otimizar o seu tempo, pegou a prova da SES Gran Rio lá, você já observa. Mudança, já identifica aqui. O núcleo do sujeito. Mudança, substantivo feminino. Repressão, também substantivo feminino. Se eu tenho dois femininos, esse adjetivo ele vai ficar no feminino plural, como aparece aqui. Olha aqui, a mudança e a repressão. Elas o quê? Elas implementadas, alternativa A correta. Da mesma forma, as leis, substantivo feminino, não é isso? E os ensinamentos masculino. Feminino e masculino, o que eu trouxe a regra ainda há pouco? Quando esse adjetivo vem depois, ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois, se for com os dois, ficando no masculino plural. Então, tem uma no feminino, uma no masculino, ele precisa ficar no quê? No masculino plural. Aqui está no feminino errado. Então, correto é divulgados. O desenvolvimento, aí você já identifica aqui, olha aqui, substantivo, já vou colocar aqui no masculino, substituição feminino. Então, precisa estar no quê? Masculino plural. Então, o correto seria considerados masculino plural. Dando sequência, os estudos masculino, não é isso? Agora vamos observar aqui. E a busca feminino. Então, obrigatoriamente estará no masculino plural, está no feminino plural. Então, são corretos seriam os indicativos. Simples assim, não errará mais. Inscreva-se neste canal também e faça parte do nosso curso. Os procedimentos masculino e a concessão
feminino. Então precisa estar no quê? No masculino plural. Aqui está no plural, mas no feminino. Então está errado por isso. Questão muito interessante e que com certeza você se deparará com uma desse tipo na sua prova. Questão contemplando o crase, em qual alternativa ela foi empregada de maneira correta? Então vamos lá? Observe que a água consumida pela população apresenta resíduos de agrotóxicos, o que prejudica a vida de todos que a ingerem. Nada de vírgula. Que ingerem quem? A água. Então eu não vou falar que ingerem ela. Então aqui eu tenho este a, que é o que? Um pronome oblíquo átono, não pode ter crase. Lembre-se de que para usar a crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a e o substantivo feminino que virá depois também exigirá o artigo definido a. Para ter crase, precisa ter as duas possibilidades. Então, olha aqui. Pois beneficia, ele beneficia o quê? Com verbo transitivo direto, não tenho crase. Por quê? Para eu ter crase, o verbo não tem de exigir a preposição a e verbo transitivo direto não vem acompanhado de preposição. Então, que é agricultura mesmo. Quem chega, chega a algum lugar ou a alguma coisa exige a preposição a, mas o a. Chegaram ao ato de concluir, deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. A valorização do meio ambiente permite aos seus defensores alcançarem os objetivos propostos e se aplica a diversas. Se aplica a alguma coisa. Só que crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não uso crase no singular antes de palavra no plural. Olha aqui, os agricultores responsáveis pelas colheitas. Olha aqui, já localizei um verbo no infinitivo. Não uso crase antes do verbo no infinitivo, descarto também a alternativa E. Sendo assim, então, qual é a correta? Alternativa C, porque quem chega, chega a algum lugar ou a alguma coisa. Exige a preposição a, mas o a que vem acompanhando conclusão, você gabaritou a questão. O emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui, quando fala que está plenamente de acordo com as exigências, eu preciso da alternativa correta. Será que eu poderia ter esta vírgula aqui? Esta vírgula. Então, você que já assiste às minhas aulas, já conhece o método do Mário de ensinar, você já veio aqui e escreveu o quê? SVC. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Olha aqui, não pode usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. O homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Quem está evoluindo? O homem. Sujeito, e aqui eu tenho um verbo. Então você já vai compreender que eu não posso usar a vírgula aqui. Aqui eu tenho um adjunto adverbial. Então esse adjunto adverbial deslocado ou intercalado, ele virá separado por vírgula. Se aparecerem duas vírgulas entre o sujeito e o verbo, aí está correto. O homem nos tempos atuais. Aí esse adjunto adverbial está deslocado e separado por vírgula. Não uso a vírgula para separar o verbo do seu complemento. Olha aqui, o VC. Então, eu creio para sempre em você. Eu creio em quem? Em você. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o objeto indireto. Então, eu estou separando o verbo do seu complemento por vírgula, se eu colocar só uma vírgula. Se forem duas ou nenhuma, está correta. Cés Granrio, lembre-se disso. Não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então vamos ver? A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas nas plantações contamina as águas e os solos de toda a região. Então, o que é, olha aqui, ó, qual é o sujeito? A enorme quantidade. Então, vou marcar aqui. Então, a enorme quantidade. Observe aqui o núcleo do sujeito, quantidade, não é isso? A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas. Vou continuar aqui. Nas plantações contamina. Olhe onde o examinador colocou o verbo. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho um verbo. Eu não posso ter entre o sujeito e o verbo uma vírgula. A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas nas plantações contamina. O que contamina? A enorme quantidade. A função dos agrotóxicos, de acordo com os produtores, é reduzir. O que é reduzir? A função. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Tem uma vírgula? Errado.
A presença de pragas nos alimentos, o que pode sofrer uma grande redução? A presença entre o sujeito e o verbo, uma vírgula. Show de bola, SVC. Estudos realizados em várias partes do mundo têm provado que os alimentos orgânicos, sem uso de fertilizantes químicos. Será que eu poderia ter essa vírgula? Ah, tenho dúvida? Vou deixar, de repente encontro um SVC na alternativa E. O depoimento de especialistas que estudam meios de melhorar a produção agrícola revela. O que revela? O depoimento. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula só. Erradíssimo. Então, letra D, sem sofrimento, somente com SVC. Gabaritamos a questão. Observe aqui que os alimentos orgânicos sem o uso de fertilizantes. O que são os alimentos orgânicos? Aqueles sem o uso de fertilizantes químicos. Ah, então quer dizer que isso daqui é um aposto que está explicando o que são os alimentos orgânicos? Perfeito. Eu uso vírgula, o aposto explicativo ele vem separado por vírgula. Ele vai explicar o termo anterior, que são alimentos orgânicos, sem uso de fertilizantes químicos. Caiu vírgula na sua prova, VUNESP, SES Gran Rio, FGV. Lembre-se de quê? SVC. A colocação do pronome oblíquo átono em destaque está em acordo com os ditames. Eu preciso da alternativa correta, não é isso? Então, tem colocação pronominal, você já vai pegar a sua prova. No meu curso falo muito sobre isso, sobre o quê? Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Compreenda agora o que é o Enéas 4Ps para você gabaritar todas as questões sobre colocação pronominal. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse? Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava, meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas vão aparecer as palavras não. Pode ser que apareça também nunca ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo. Então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa. Frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente, o vi. Então, vem antes do verbo e
o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o, quando o conheci, por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 P's. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui. Pronome indefinido, você já sabe, também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos, esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. É as 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, compreendeu Enéas 4 P's aqui? Já tem o N de Enéas, não é isso? Então, atrai a palavra, o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo, levando a uma ocorrência da próclise. Aqui está depois, está errada. A chegada do afogado trará-lhes. Aqui nós já temos um verbo no futuro. Comece pela mesóclise. Verbo no futuro, eu já sei, eu terei uma mesóclise. Aí o que ocorre? O pronome oblíquo átono virá no meio do verbo. Então, não pode vir depois. Então, verbo no futuro, mesóclise. O pronome oblíquo átono virá no meio do verbo. Traz-lhes a lembranças antigas. A mulher sonhou com aquelas mãos que... Aqui nós temos o quê? Enéas 4 P's. Pronome relativo, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. E é que na acariciavam ou que a acariciavam? A acariciavam. Aqui só é o na porque terminou em som nasal, m, on, ão. Aí eu vou usar o n. Só você se lembrar do alfabeto. Mas como veio antes, não. Não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Então aqui a alternativa é esta correta, porque vai despertar. Então apareceu aqui locução verbal. Então, sempre que aparecer locução verbal com o verbo principal no infinitivo ou gerúndio, pode vir antes ou depois. E se o verbo principal estiver no particípio, não pode vir depois, anote aí no seu caderno. Locução verbal com o verbo principal no particípio, pronome oblíquo átono, não pode vir depois. Questão contemplando interpretação de texto. O objetivo principal do texto é discutir o quê? Então, você precisa observar, além do objetivo, é o principal, daquilo que o texto fala mais. Qual é o tema central do texto? É discutir o quê? Será que é a contraposição entre a agricultura orgânica e a convencional? Implementação de monoculturas, será que é isso? Importância também de o nosso país se manter na liderança na concorrência mundial do agronegócio, a intoxicação dos trabalhadores e a contaminação ambiental, perspectiva de o agronegócio conseguir produzir alimentos para uma população de 7 bilhões de pessoas. É importante você observar, quando fala objetivo principal, quando você fizer a leitura do texto, você vai encontrar lá falando de monocultura, vai falar também do Brasil, por exemplo, estar na liderança. Observe, Brasil, paraíso dos agrotóxicos. Aqui já é um título bem chamativo, ou seja, neste país usa-se muito agrotóxico. Agora, o que você vai observar? Texto da Banca SES Gran Rio é texto longo mesmo, é um texto retirado da revista Ciência Hoje. Essa fonte é importante você observar que é um texto verídico.
Então, o que você já observa? Não faça a leitura dele. Você vai ler as alternativas e voltar ao texto, assim otimizará o seu tempo. O Brasil vive um drama. Ao acordar do sonho de uma economia agrária pujante, forte, o país desperta para o pesadelo de ser, pelo 5º ano consecutivo, o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Então aqui você observa, balança comercial tinindo, agricultura a todo vapor, mas quanto custa, por exemplo, a saca de milho, soja ou algodão? Então, o texto ele contempla vários assuntos. Agora, qual que é o objetivo principal? Como fala aqui, contraposição entre a agricultura orgânica e convencional. Então, quando fala lá no título, Brasil, paraíso dos agrotóxicos, está falando dessa produção convencional, não é isso? Agora, ele traz essa contraposição. Eu já trouxe aqui para vocês a parte que vai falar sobre agricultura convencional e também, como fala aqui na alternativa, agricultura orgânica. Observe, produtores e especialistas alinhados ao modelo convencional, agricultura convencional, de produção agrícola insistem, sem agrotóxicos seria impossível alimentar uma população mundial em constante expansão. Esses venenos seriam, portanto, um mal necessário de acordo com esses produtores. Para os produtores do modelo convencional, é impossível alimentar toda essa população. Então, cresceu a população, então eles utilizam esse método, inclusive da produção com agrotóxicos. Aí vamos ver aqui. Agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos. Aqui atrás falava sobre o quê? O modelo convencional. E aqui já está falando sobre o quê? Sobre os alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, para alimentar a população. Segundo eles, a humanidade domina a agricultura há pelo menos 10 mil anos. E o modelo imposto no século XX vem apagando a herança e o acúmulo de conhecimento dos métodos tradicionais. Então aqui nós já observamos aqui essa oposição, como fala aqui, a contraposição entre a agricultura orgânica e a convencional, baseada no uso de agrotóxicos. Certinho aqui, alternativa A. O objetivo principal é esse. Implementação de monoculturas para a renovação do bem-sucedido modelo agrário brasileiro, não é esse o tema principal. Importância de o nosso país se manter na liderança na concorrência mundial do agronegócio, também não. Intoxicação dos trabalhadores e a contaminação ambiental provocados pela agricultura familiar. Será que a agricultura familiar, de fato, leva a essa intoxicação? Vamos observar aqui na passagem. Segundo o economista do IBGE, cada dólar gasto na compra de agrotóxicos pode custar aos cofres públicos 1,28 dólar em futuros gastos com a saúde de camponeses intoxicados. Então, fala da intoxicação? Fala. Mas esse é um valor subestimado. Afinal, Soares contabilizou não apenas os custos referentes a intoxicações agudas, levando-se em conta os casos crônicos acrescidos da contaminação ambiental difusa nos ecossistemas. Os prejuízos podem atingir cifras enormes. Estamos há décadas inseridos nesse modelo agrário e estudos mensurando seus reais custos socioambientais são raros ou inexistentes. Então, não se estuda o efeito dos agrotóxicos, os gastos com eles. Seja na agricultura familiar, vamos voltar aqui à alternativa, só para você ver o que está falando, intoxicação dos trabalhadores e a contaminação ambiental provocados pela agricultura familiar. Então, quando a gente volta aqui, seja na agricultura familiar ou nas grandes propriedades rurais, os impactos dos agrotóxicos na saúde pública abrangem vários territórios e envolvem diferentes grupos populacionais, afirma o dossiê. Agora, cita essa passagem, eu fiz questão de lê-la aqui justamente para isso. Cita, mas ela não é o tema principal. O tema principal vem falando do agrotóxico e vem fazendo essa contraposição. Dá para produzir de forma orgânica? Sim. Perspectiva de o agronegócio conseguir produzir alimentos para uma população de 7 bilhões de pessoas. Ok, tem 7 bilhões sim, mas esse não é o objetivo principal do texto. Onde está essa perspectiva, a gente não vai encontrar. Mesmo que tenha a passagem, não é o objetivo principal do texto. O trecho que apresenta a proposta do autor, aí você que já vem estudando há algum tempo para os concursos, a proposta da redação, não é isso? Olha aqui,
Você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, você traz a tese, os argumentos, desenvolve e vai apresentar uma solução, uma proposta para a solução do problema. Onde vem a proposta para a solução do problema? Lá no final do texto. Observe aqui onde está a proposta. Nem precisei ler todo o texto, mas a pergunta que não quer calar é: será que um modelo dito alternativo teria potencial para alimentar uma população que até 2050 deverá chegar a 9 bilhões? Certamente tem muito mais potencial do que o agronegócio, que hoje não dá conta nem de alimentar 7 bilhões. A questão anterior falava dessa questão dos 7 bilhões. Retrucam estudiosos. Agora vamos lá. Sistema de produção descentralizados tem muito mais condições de produzir e distribuir alimentos em quantidade e qualidade. Então, aqui já começa a proposição dela. Olha, eu tenho um problema, uso de muito agrotóxico. Os agricultores falam que se não usar agrotóxico, não consegue alimentar 7 bilhões de pessoas. Então, qual é a proposição que eu tenho? Sistema de produção descentralizada tem muito mais condições de produzir e distribuir alimentos em quantidade e qualidade. Precisamos de outra estrutura agrária. Olha aqui, outra proposta dela. Outra estrutura agrária baseada em propriedades menores com produção diversificada, privilegiando mercados locais e contemplando a conservação da biodiversidade. Ela assina embaixo e defende que monoculturas são grandes desertos verdes. A agroecologia, portanto, requer uma mudança paradigmática no modelo agrário que resultaria, na verdade, em uma mudança cultural. Onde está a proposta de intervenção? Observe aqui quando fala que nós precisamos de outra estrutura agrária. Aí você não perdeu tempo lendo todo o texto. Observe aqui. Se é uma proposição, a proposta para a solução do problema vai estar no fim do texto. Olha aqui, parágrafo 5, 3, 2, não, estará no último parágrafo, parágrafo 7. Então aqui já facilitou para a gente gabaritar a questão sem investir muito tempo. No trecho, em seu melhor economês, ele garante que as externalidades negativas de nosso modelo agrário continuam de fora dos cálculos. Essa expressão refere-se a quê? Será que aos prejuízos sociais e ambientais? Será que são as opiniões dos produtores? O que são essas externalidades negativas? Então, é algo negativo, vamos ver aqui. Mas quanto custa, por exemplo, uma saca de milho, soja ou algodão? Será que os preços de tais commodities, que há tempo são o motor de uma economia primária, à la colonialismo moderno, compensam os prejuízos sociais ambientais negligenciados? Então, quando fala dessas externalidades negativas, algo negativo é o quê? Os prejuízos sociais e ambientais. Então, observe aqui mais. Mas não considera que para se produzir cada saca são aplicadas generosas doses de agrotóxicos que permanecem no ambiente natural e no ser humano por anos ou mesmo décadas. Ao final das contas, quem paga pela intoxicação dos trabalhadores e pela contaminação ambiental é a sociedade. Então, aqui está se referindo a quê? A contaminação ambiental, como falou aqui, prejuízos sociais e ambientais. Então, essas externalidades negativas são o quê? Os prejuízos sociais e ambientais causados pelos agrotóxicos. Opiniões dos produtores, não, isso não é externalidade negativa. Lucros obtidos com grande crescimento do agronegócio também não. Influências negativas de outros países, efeitos do aumento das commodities na economia brasileira também não. Externalidade negativa são esses prejuízos sociais e ambientais. Considere os dois períodos do seguinte trecho do parágrafo 6. Esses venenos seriam, portanto, um mal necessário de acordo com esses produtores. Agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos para alimentar a população. Para transformá-los em um só período, mantendo-se o sentido do trecho original, deve-se empregar a palavra qual. Então, você observa aqui, qual é o para, ele vai expressar uma ideia de finalidade. Ele saiu para trabalhar. O objetivo dele ter saído foi trabalhar. Por quê? Pode expressar uma ideia de causa. Lembre-se de que causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência.
Mas o porquê também pode ser uma conjunção, explicação. Faltou alguma coisa aqui? Pode ser também o quê? Passaram a ideia de explicação. Quando? Ideia de tempo. Portanto, conclusão, não é isso? E o entretanto? Entretanto, nós vamos observar uma ideia de oposição, adversidade, isso mesmo. Então, vamos reler aqui. Esses venenos seriam, portanto, um mal necessário, de acordo com esses produtores. Agora, observe, agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos para alimentar a população. Então, de um lado, ele está falando que é um mal necessário. Mas aqui, observe aqui, esses agricultores defendem que os agrotóxicos são o quê? Necessários, não é isso? Agora, e os outros? Eles garantem que não há nenhuma dificuldade, vou substituir dificuldade por necessidade para ficar mais fácil, que não há nenhuma necessidade. Então, o que você observa aqui? Uma ideia de oposição. Alguns falam, não precisa de agrotóxicos. Agora os outros falam que precisam. Ou melhor, na ordem, né? Este lado defende que eles são necessários. E aqui fala que não precisa, observa aqui, sem agrotóxicos para alimentar a população. Não tem nenhuma dificuldade de produzir alimentos sem agrotóxicos. E aqui eles falam que o agrotóxico é um mal necessário. Então, ideia de oposição. Eu poderia colocar ali quais as conjunções, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. No trecho, ao acordar do sonho de uma economia agrária pujante, mas ele está pujante, é o quê? O país desperta para o pesadelo de ser, pelo 5º ano consecutivo, maior consumidor de agrotóxicos do planeta. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido por, que estão contemplando o que então? Sinônimo, palavra que possui significado semelhante. Trouxe aqui até a passagem, por quê? Se você não souber o que é pujante, vamos ver, ao acordar do sonho de uma economia agrária pujante, então a economia é o quê? Forte, não é isso? O país desperta para o pesadelo de ser, pelo 5º ano consecutivo, maior consumidor de agrotóxicos. Então, se é pujante, é algo forte, incipiente, inoperante, possante, não é isso? Aí ele tem um motor pujante, um motor forte, um motor possante, correto? Então, aqui, a alternativa D vai gabaritar a questão. No trecho, esses venenos seriam, portanto, a ideia de conclusão, que você começa a sua redação lá no último parágrafo. Portanto, é necessário que as autoridades pensem assim. Portanto, o mal necessário de acordo com esses produtores. Ela traz uma relação lógica de que, caro concursando, de conclusão. Não tem adição, eu usaria o E. Concessão, estude bastante a conjunção, embora também explicação, pois, porque temporalidade eu tenho qual conjunção? Quando, que expressam a ideia de tempo. Portanto, conclusão. No texto, o referente da palavra ou expressão em destaque está corretamente explicitado entre colchetes no trecho do parágrafo qual? Caro concursando, isso daqui vai ter na sua prova da SES Gran Rio. Vai ter sim. Então, preste atenção esses elementos aqui para você saber esse referente. Ele está se referindo a quê? Observe. Será que o preço de tais commodities que há tempo são o motor de uma economia primária? Observe aqui. O tais, elemento coesivo. Ele é utilizado para evitar a repetição. Então, esse referente ele vem justamente para isso. Será que tais commodities, commodity de agrotóxicos, é o que a gente vai ver aqui agora. Observe. Mas quanto custa, por exemplo, olha aqui, quanto custa, por exemplo, uma saca de milho, soja ou algodão? Será que o preço de tais commodities, ou seja, as commodities desses produtos aqui, então commodity do petróleo, por exemplo, agrotóxico? Não. Parágrafo 3. Mas este é um valor subestimado. Cada dólar gasto na compra de agrotóxicos. Vamos voltar aqui para a gente ver? Então, segundo o economista do IBGE, cada dólar gasto na compra de agrotóxicos pode custar aos cofres públicos 1,28 dólar. Então, aqui eu tenho duas possibilidades.
mas este é um valor subestimado. Este aqui está se referindo ao último que foi dito, aquele que está mais próximo desse pronome, desse elemento coesivo. E se eu fosse usar para aqui, dólar gasto, seria aquele. Então, este está se referindo a quê? A 1,28 dólar. E aqui na alternativa está falando o quê? Dólar gasto? Não. Bem interessante, hein? Olhos de lince. Todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação dessas substâncias são potenciais vítimas. Então, vamos ver? Todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação dessas substâncias. Quais são essas substâncias? Observa aqui os impactos dos agrotóxicos. A gente já sabe, as substâncias são o quê? Os agrotóxicos, certinho, letra C. E além dele, todos nós, diariamente, a cada refeição, ingerimos princípios ativos de agrotóxicos em nossos alimentos. E além deles, será que é além dos especialistas? Não, vamos ver aqui então. O que fala? Olha lá. E além deles quem? Observa que não são apenas agricultores e suas famílias, ou seja, além dos agricultores e suas famílias, nós também. Nada de especialistas. Segundo eles, a humanidade domina a agricultura há pelo menos 10 mil anos. São os produtores e especialistas, vamos ver aqui. Agricultores garantem isso. Então, neste caso aqui, são os agricultores e nada de, como fala aqui, especialistas.